Olá, boa noite. Boa noite, paz, tudo bem? Graças a Deus, bem, Jonathan. E aí? Graças a Deus, bem também. Um pouco de frio só. É isso aí, faz parte. Tudo bem. Muito bem. Primeiramente, gostaria de agradecer ao senhor, padre, pelo convite, aliás, por ter aceito o convite de fazer a live. Acho que é Uhum, é um uma assunto. alegria. Obrigado. É um assunto muito, muito importante, né? Esse que nós vamos tratar hoje. Então, já indo direto ao ponto, né? Começando o nosso assunto, para quem está chegando agora. Então, nessa live, eu dei um título meio genérico, né? No tema, sobre o panteísmo em Hegel, mas na verdade o sistema filosófico como um todo, né? Em resumo do Hegel, que a gente vai ver no decorrer dos assuntos aqui, que ele é a base do pensamento moderno, né? É a base da política que a gente vê no mundo hoje, e está enraizado profundamente na mentalidade das pessoas, e as pessoas sem saberem, né? Elas julgam as coisas de acordo com o que Hegel determina, e, portanto, tem uma mentalidade anticristã, né? De tudo, né, na vida. Então, só falando rapidamente quem foi Hegel, Hegel é considerado um dos principais filósofos alemães, né? No termo novo que ele mesmo deu para a filosofia, né? Mas ele nasceu em 1770, morreu em 1831, viveu ali durante o período da Revolução Francesa e do Império Napoleônico, né? Que também a gente vai ver que influenciou profundamente a maneira dele de pensar e de enxergar a realidade. Foi colega de Schelling e de Hölderlin, né? São outros dois grandes pensadores. E sofreu influência de toda a corrente da filosofia moderna, mas especialmente a filosofia dele traz uma resposta para Kant, certo, né, padre? E Uhum. ele em si faz parte de uma longa tradição de filosofia hermética, que muita gente não sabe, né? Então Hegel e Kant são tidos como dois baluartes assim da razão, né? No mundo moderno, na universidade moderna. Mas na verdade a gente vê que estudando a fundo, tem até o livro do Glenn Alexander, que ele descreve isso Uhum. muito bem. A origem do pensamento de Hegel é basicamente uma reelaboração em termos modernos, né, e mais sofisticados, de toda essa tradição gnóstica e hermética que começa lá no Egito Antigo, sobrevive durante toda a Idade Média, né? Tem ali representada por Joaquim de Fiore, Mestre Eckhart, depois Giordano Bruno, até chegar no Hegel. Então, trocando em miúdos, ele é um grande macumbeiro gourmet, né? Uhum. E um grande macumbeiro gourmet e nada mais faz que pegar um pensamento esotérico e transformar ele, dar áreas de pensamento, né, filosófico rigoroso, né? Aí, padre, o senhor quer comentar um pouco sobre o salto entre Kant para Hegel? Então, na verdade, o que acontece, né? É, se a gente fosse dizer em termos simples qual foi digamos assim, o trabalho filosófico do Kant, eu diria o seguinte, que o Kant ele foi o, o, o homem que inverteu, por assim dizer, o campo da certeza filosófica. Ou seja, a Kant ele desloca a certeza filosófica do campo do objeto. Quer dizer, até então nós entendíamos que os sentidos nos dão acesso ao mundo real, o mundo real se nos mostra tal como ele e nós conseguimos elaborar o conhecimento sensível de acordo com uma estrutura que não nos engana, que ela acerta mesmo, ela corresponde à estrutura da realidade, e o critério da verdade é efetivamente a adequação do nosso pensamento com o mundo tal como ele se dá objetivamente. Né? Que é a definição escolástica, né? A adequação da coisa com o intelecto, né? Exatamente. O Kant, ele, é, ele, 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 bom,
ele faz as contas com toda a física que vigorava na sua época, enfim. Não dá tempo de a gente explicar isso nos detalhes, Uhum. mas ele cria uma ideia invertida nesse processo. Ou seja, nós não temos como saber se aquilo que nós conhecemos corresponde à realidade. Ou seja, embora ele diga na Crítica da Razão Pura que o conhecimento comece pelos sentidos, ele entende que esse conhecimento é tão evanescente, tão fragmentário, que nada justifica nós podermos dizer que efetivamente nós conhecemos a realidade tal como ela é, mas ele formulou, digamos assim, um conjunto de categorias que pertenceriam ao intelecto como tal. Em outras palavras, eu não posso conhecer o objeto, mas eu posso conhecer as categorias do meu entendimento, as quais elas são universalmente válidas. Então, o Kant ele não é propriamente um relativista, né? Uhum. Porque ele entende que as categorias são as mesmas para todas as pessoas, mas se as categorias do nosso entendimento são idênticas, nós não temos como comprovar, nós não temos como saber se elas acertam no conhecimento do objeto. Então, o Kant substitui o critério da verdade por um critério de validade. Quer dizer, aquilo que nós conhecemos, nós podemos dizer que conhecemos. Mas nós nunca vamos saber se aquilo corresponde à estrutura do mundo real, né? Esse é digamos assim, o primeiro complexo que cria a filosofia do Kant. Na verdade, ele não cria, né? Ele tenta fazer com que o mundo newtoniano, tal como ele se apresentava matematicamente, né? Ele tivesse uma validade para o nosso conhecimento. Bom, só que fazendo isso, ele faz um arraso. Por quê? Porque se de um lado ele coloca a realidade inteira no campo da incerteza, então ele joga o mundo real no campo da completa incerteza, no fundo ninguém sabe exatamente o que são as coisas em si. De outro lado, ele muda o tema da filosofia. Então, a filosofia, ao invés de se ocupar do mundo real, ela passa a se ocupar dessa estrutura ignota da realidade. Ele como se houvesse uma estrutura que ele, pela primeira vez, descobriu. Uma estrutura escondida que ela serve de parâmetro para o conhecimento, né? E a partir daí, isso vai permanecer como, digamos assim, um assunto das filosofias subsequentes. Elas se entenderão enquanto uma espécie de hermenêutica cognitiva, né? Ou seja, tentando descobrir quais são essas estruturas que existem dentro de nós que conhecem. Exato. Qual é o elemento oculto que me permite conhecer de uma maneira válida, né? Então, sei lá, né? Então, vem o Freud e diz que o elemento oculto é a libido, que é a pulsão fundamental que está por debaixo do inconsciente, e assim por diante. Vem o Marx e diz que é a economia, isso é a luta de classes. A luta de classes é a estrutura fundamental que está por trás do universo inteiro, né? E isso obviamente, vai jogando a inteligência das pessoas no saco, né? Porque ao invés de conhecer a realidade como tal, as pessoas se enamoram desses supostos conceitos que são todos eles metonímicos. Quer dizer, eles são apenas um aspecto da realidade. Um aspecto onipresente.
Quer dizer, são aspectos que estão presentes na realidade mesmo, em todas as realidades. Mas eles não são os únicos aspectos, né? É reducionismo, né? Então, isso muito interessante. O fato de um aspecto estar presente em todos os fenômenos humanos não faz com que todos os fenômenos humanos tenham necessariamente de ser analisados a partir deste aspecto, como se ele fosse o determinante de todos eles, né? Ou seja, presença não é idêntica à causalidade. Isso é uma coisa evidente na filosofia do Aristóteles, na filosofia de São Tomás, etc. Mas a filosofia moderna, digamos assim, tropeça nesse degrau e não sai daí, né? Você veja, por exemplo, né, todo o desconstrucionismo que fez, né, ao dizer que todos os fenômenos humanos podem ser explicados a partir da linguagem. Então, a linguagem é a causa de todos os fenômenos humanos, né? O quanto isso emburreceu as pessoas, porque efetivamente as pessoas não falam mais sobre coisas, elas não falam mais sobre aspectos reais, elas ficam falando sobre sentimentos, sobre coisas vagas, sobre ideias abstratas, e jamais pousam, assim, por assim dizer, sobre o mundo concreto, né? Perfeito, perfeito. E só um comentário ainda, antes da gente ir para o Hegel, quando o Kant disse, né, que só conhecemos a nossa estrutura, né, do pensamento, então muita gente não percebe, mas aí ele já comete uma contradição, porque então, teoricamente, ele só conhecia as estruturas do pensamento dele, né, do Immanuel Kant. E ele, ao generalizar, falar que todos os homens têm a mesma estrutura, ele está querendo criar um conhecimento objetivo, né, ao qual ele nega. Né? Exatamente. O que o Lônega diz, né? Para ele afirmar isso, ele teria que ser um sujeito cognoscente. Né? Ele teria que estar conhecendo a realidade. De certo modo, o Hegel percebe isso. Porque o que o Hegel percebe? Ele percebe o seguinte, que se antes de conhecer coisas eu posso conhecer a estrutura do meu conhecimento, sem que eu tenha nenhum objeto para conhecer, né? O que me garante que eu efetivamente estou conhecendo a estrutura do meu conhecimento? Exato. Então, o que o Hegel faz? Né? Primeiro ele mostra que isso é impossível. Mas ele tenta superar o abismo kantiano entre o sujeito e o objeto, expandindo o sujeito para o âmbito do objeto. Ou seja, não é que o sujeito conhece um objeto, tudo é sujeito. E este sujeito que se conhece, no fundo, bom, em última análise, é o Hegel mesmo, né? É o próprio espírito do Hegel. Em última análise, não há outro objeto, não há outro sujeito senão ele mesmo. Inclusive, ele diz que a filosofia dele é o ponto máximo da história da filosofia, é o ponto de chegada do espírito universal, da razão. Né? Então, ele mesmo se apresenta assim, modestamente. Né? Sim. Mas, digamos assim, é claro que, embora isso esteja claro na obra do Hegel, a gente precisa entender como é que isso se dá de fato. Quer dizer, o espírito absoluto, né, na verdade, seria a totalidade da realidade, enquanto o próprio espírito absoluto se escogita naquilo que parece ser a realidade externa a ele, mas que na verdade é ele mesmo. Então, como é que o espírito absoluto se realiza? Ele se realiza se contradizendo. Né? Então, é por isso que, digamos assim, existe a impressão de que ele não é ele mesmo. E no fundo, é ele mesmo, o tempo todo. Porque esse é o modo como ele se realiza. Ou seja, se
autonegando, né, enquanto ele mesmo progride. Né? Então, porque o Hegel, e ele acredita nisso ontologicamente, né? Não é só no nível lógico, porque ele entende que Deus, né, o ser, a realidade material, o universo material, como os gnósticos acreditavam, é uma coisa só, e o ser humano é a expressão desse Deus, né, dessa realidade. É uma expressão consciente, né? A consciência que brota na matéria e que se conhece, portanto conhece isso, e no caso ele é a realização máxima disso, né? A pessoa dele, O de Hegel Hegel. Né? E quando ele cita Aristóteles, que ele fala que ele concorda com Aristóteles, porque Aristóteles diz que o ser filósofo é o modo mais excelente de vida, né? Só que Aristóteles está dizendo no sentido de modo de vida, né? Uhum, Ele acredita que realmente ele é um ser superior, né? Que o filósofo realmente se torna um ser superior porque ele cria, né? Ele entende, uhum. a realidade vai mudando, né? Aí acho que a gente já chegou no conceito de dialética, né? Que é o fundamental no Hegel. Então a realidade muda ao longo do tempo, né? E ele está mudando a realidade, né? Então a verdade se molda ao que ele faz. Por isso que ele não ele detesta, né, a linguagem discursiva. Ele diz que não dá para descrever nada. Por quê? Porque a verdade é construída conforme ele vai filosofando. Depois o Uhum. marxismo vai herdar isso, né? Eu acho que quando ele diz que você tem que criar ideologia e criar a situação política que você deseja, é uma influência direta do Hegel. Você vê o seguinte, Jonathan, nós entendemos uma coisa tanto quanto nós somos capazes de explicá-la de modo simples, né? Ontem um amigo estava me contando uma coisa muito interessante que vem a calhar com o que você está dizendo, que é o seguinte, ele contava sobre um professor que dava aula de matemática, né? E o professor explicava para os alunos, explicava o seguinte, tentem imaginar uma galinha de 4 patas, né? Uma galinha que ela bota o ovo e ela choca o ovo com 4 patas e ela cacareja de 4 patas e aí quando o ovo está chocado, o pintinho sai de lá de dentro e o pintinho tem 4 patas. Vocês conseguem pensar isso? As crianças diziam, sim, conseguimos pensar. E aí ele dizia, então, mas isso existe? Não, não, não existe. E aí ele fazia um segundo exercício. Ele dizia: agora tentem imaginar uma galinha que choca um ovo do qual ela vai nascer. Aí as crianças diziam: não, não, nós não, isso não dá para pensar. Ele dizia: tente pensar. Tente pensar uma galinha chocando um ovo do qual ela mesma vai nascer. E as crianças: não dá para pensar, é impossível pensar uma coisa dessa. Então ele tirava a conclusão. Então vocês estão vendo que a segunda verdade é mais verdadeira do que a primeira? É verdade que não existe uma galinha de 4 patas, mas é mais verdade que uma galinha não pode chocar-se a si mesma. Ora, por que é mais verdade que uma galinha não pode chocar-se a si mesma? Porque é contraditório. Uhum. E ele dizia, é com este tipo de verdade, que é mais verdadeira do que as verdades anteriores, que a matemática lida. Né? Então, era o raciocínio que ele fazia com as crianças. Uhum. Ora, o que é a dialética hegeliana? A dialética hegeliana é você continuamente imaginar o contraditório. Uhum. Quer dizer, como é que o ser se desenvolve? O ser, ele é uma galinha que está continuamente chocando a si mesma. Ou seja, o ser se realiza de uma maneira contraditória. Nós não conseguimos captar o alcance destrutivo desse tipo de asserção. Né? Mas é exatamente isto que acontece. E por que o Hegel comete este erro? Por um motivo, né? Que é o seguinte: ele, é, ele
todo mundo diz que o Hegel é idealista. E, de fato, ele é idealista. Outros dizem que ele é espiritualista, sobretudo o pessoal da esquerda hegeliana acusa o Hegel de ser espiritualista. O Marx mesmo, né, acusava o Hegel de ser espiritualista. O Feuerbach, né, toda essa gente. Só que, na verdade, o que o Hegel está fazendo? Ele está atribuindo ao espírito as categorias da matéria. Por quê? A matéria tem uma estrutura de coprincípios, matéria e forma. Então, ela está composta de tal modo que o ser das coisas materiais é naturalmente composto por dois princípios que se completam e, ao mesmo tempo, se contrapõem. Ele está absolutizando esses dois princípios e está considerando que toda a realidade, o ser, portanto, ele tem as mesmas determinações da matéria. E, ao invés de progredir, dentro da lógica que eu estou utilizando, em direção ao ser e à simplicidade do ser, ele faz o caminho inverso. Ele progride para a regressão. Sem perceber isso. É o que ele está fazendo. Né? Uhum. Então você veja, isso aqui é exatamente o oposto, é o ponto, é o nó de oposição entre a filosofia do Hegel e as filosofias subsequentes, é a filosofia de São Tomás. Por quê? Para a filosofia de São Tomás, o que é a verdade? A verdade é o ser que recai debaixo do intelecto. Então, quando o intelecto capta o ser de algo, em outras palavras, quando o intelecto diz que algo é, então ele chegou à verdade. Agora, para o Hegel, toda verdade é contraditória. Porque o próprio espírito universal, ele progride de maneira dialética. Uhum. Essa é a dialética hegeliana. Para São Tomás, é exatamente o contrário. Por quê? Porque existem primeiros princípios do intelecto que eles são conhecidos de uma maneira certíssima. O princípio de identidade, o princípio da não contradição. E todos os conhecimentos remetem a princípios que são realmente princípios. Ou seja, eles são certíssimos e a partir desses princípios certíssimos, você pode conhecer com certeza as demais coisas, sem a contradição. Uhum. E pelo contrário, quanto mais alto é um conhecimento, ou, nós poderíamos dizê-lo, quanto maior é a síntese da consciência do filósofo, quanto mais ele chega à unidade de consciência, formando, por assim dizer, todo o seu conhecimento sob a perspectiva do ser, tanto mais esse conhecimento é certo e tanto mais ele é unitário. E, portanto, tanto menos ele é contraditório e tanto menos fragmentário. Tá percebendo? Sim, deveria ser óbvio, né? Para todo mundo. Isso deveria ser óbvio. Portanto, nós estamos nos movendo em direções completamente opostas. Né? E é por isso que o mundo, digamos assim, subsequentemente ao pensamento do Hegel, se tornou, ao contrário do que ele diz, tão fragmentário. Por quê? Porque, segundo a perspectiva dele, o espírito se manifesta na história. Uhum. Né? Ele se realiza dialeticamente na história. Portanto, se o espírito se realiza dialeticamente na história, a história deveria caminhar cada vez com mais ordem, cada vez com mais harmonia, cada vez com mais sentido. A humanidade deveria, digamos assim, progredir num sentido cada vez mais integrado e comum. E acontece o contrário, porque E ele instaura a confusão na mente das pessoas. Né? Exatamente. Então, exatamente o oposto do que está acontecendo. E é o oposto também
por uma série de razões, né? Eu não sei se a coisa está ficando clara, pelo menos por enquanto, né? Sim, o pessoal pode comentar também. Tem até duas perguntas aqui. Não sei se cabe a gente responder já. Diga. São do Diogo aqui, né? Que dá aula que tem o dom do cursos. Primeiro ele fala aqui sobre a arte, né? Porque a arte também, eu falo assim, parece que o interesse em criar fórmulas autênticas na filosofia anda ao lado com a tendência prepotente das correntes artísticas em transgredir e romper com os movimentos passados. É a mesma, exatamente, né? Porque eles são influenciados pelo pensamento filosófico, os artistas pelo pensamento filosófico vigente, né? Então eles vão repetir isso. É claro que, num primeiro momento, a arte, ela quis sobrepor a, a forma, digamos assim, matemática sobre a matéria, tal como ela se apresenta concretamente na realidade. Começou a surgir um tipo de arte assim abstrata, constituída apenas de traços, formas e coisas desse tipo. E depois, Cartunista, né? a própria forma se degenerou. Então, na arte, você tem a subversão da forma e a adoção da deformidade como um novo princípio estético para que a arte seja anárquica. Então, claro que esses movimentos eles caminham lado a lado. Né? E é por isso que, obviamente, se você não aprender a filosofia, ou se estas percepções não entrarem em você pela via da filosofia, e é raramente que isso acontece, porque as pessoas não estudam filosofia, Uhum. ela vai ser imposta através de um tipo de arte que vai fazer você perceber o mundo tal como essa filosofia quer que você o perceba. Vai criar o imaginário, né? Exatamente. Eu sempre digo em aulas que assim, ó, o critério, por que que tantas ideias absurdas são levadas em consideração e ao mesmo tempo que as pessoas ignoram a realidade na cara delas, né? Porque o critério de julgamento das pessoas não é a realidade, mas é o imaginário delas, né? Então o que elas receberam no imaginário da cultura, aquilo lá é o critério de possibilidade, de verossimilhança e de necessidade que a pessoa É, tem, né? De é. probabilidade. Só que você veja, é, esse imaginário, né, ele é formado pela cultura, a qual, por sua vez, obedece a A filosofia. padrões filosóficos. Né? Então, se nós não irmos até o fim na compreensão do núcleo filosófico que está por trás, nós não vamos conseguir desmontar. Você veja que coisa impressionante, né? Às vezes o fulano, ele se julga muito católico, muito cristão, muito, sei lá, tradicional, seja lá o que for, mas ele consome tanta arte subversiva, ele respira tanto ambiente revolucionário que não tem como ele não se esquizofrenizar psicologicamente. Ele julga tudo a partir do imaginário dele, né? Que ele não sabe de onde veio. É claro, o imaginário está bagunçado, então a filosofia, a filosofia mesmo, a teologia, o que for, ela vai ficar boiando como se fosse uma espécie de rolha num oceano caótico que é aquele em que ele insiste em viver. Né? Agora, comentando mais sobre a dialética, padre, assim, para o pessoal que tá assistindo a gente, né? Acho que uma inversão que o senhor falou que ele inverte, né? Ele joga para o ser aquilo que é próprio da matéria. Acho que tem mais uma inversão ainda, né? Que ele pega, porque a dialética, a tese, a antítese, síntese, é um mecanismo do nosso pensamento, né? Que Uhum, Platão descobriu, né? Sócrates e Platão uhum. começaram a dominar. E ele pega isso, que é um modo como a nossa mente funciona, e joga na realidade, né? E Como joga se em o mundo Deus. joga em Deus, é. O ser funciona assim, por contradição. É, E é aí que ele abole a moral, né? Porque ele diz que o negativo, a negação, é um momento criativo, né? Positivo. é, é. Assim. Então, por exemplo, todo o morticínio da Revolução Francesa foi bom. Por quê? Porque trouxe uma mudança, que é uma manifestação de Deus e do Espírito Absoluto. É Né? E vai claro, ser isso que o marxismo vai usar, né? Para é claro, justificar tudo que ele faz. é claro. Quer dizer, então, quando você entende, né, que as contradições são integradas numa ordem superior, como lei intrínseca dessa própria progressão da Uhum. ordem, então é evidente que você está adotando um tipo de moral
eu diria, iconoclasta, né? Em que a ordem virá a partir da anarquia. Uhum. É evidente que é assim. Então, tanto é que digamos, a moralidade não é nenhuma questão no interno da filosofia hegeliana. Não é. Não existe moralidade privada em sentido próprio. A moralidade é moralidade pública, enquanto que a sociedade caminha como um todo rumo, digamos assim, à absolutização do Estado enquanto uma ordem da razão universal que se impõe. Agora você veja, é claro que aqui já está embutida digamos assim, a mentalidade historicista, né? Por quê? Porque a contradição, segundo Hegel, é uma lei da história. A dialética é uma lei da história. E é pela história que o espírito se manifesta. Ora, então você imagina o seguinte: aqui já há uma inversão que a maior parte das pessoas não percebem, que é a compreensão da história enquanto uma espécie de entidade única, né? Se tivesse leis próprias, né, impessoais, regendo. Exatamente, como se a história tivesse um sentido intrínseco. Uhum. Todo mundo vai acontecer, né, necessariamente. Exatamente. Então, aqui você nota dois problemas básicos. O primeiro problema é, digamos assim, a inversão da percepção da realidade. Por quê? Porque se existe uma coisa que é real e concreta, é que não há por que a história ter um sentido, digamos assim, total. Quer dizer, a história inteira caminhar para um sentido total. Você perceba que isto se dá, inclusive, através de uma perspectiva cristã, que é algo que muitas pessoas não conseguem perceber. Eu estudo bastante coisas como teologia da libertação, teologia crítica, que é o outro nome da teologia da libertação, né? Ou teologia da história, teologia da esperança, teologia política, teologia da revolução, essas coisas todas. Eu estudo muito isso daí. Eu sempre estou lendo e pensando sobre esses assuntos. Por exemplo, Gustavo Gutierrez diz no livro dele, Teologia da Libertação, que só existe uma história. E, portanto, ele adota o preconceito historicista de que a história inteira tem um sentido unívoco, ela está caminhando toda numa mesma direção. Isso é exatamente o oposto do que os pais da igreja ensinavam. Então, Santo Agostinho, que o Gustavo Gutierrez critica, né? Porque ele chama de agostianismo político a ideia de que há uma cidade de Deus e uma cidade dos homens, como se, na interpretação dele, elas fossem duas estruturas paralelas e não uma estrutura transcendida pela outra. Ele não consegue entender assim, né? Isso está muito bem formulado por São Tomás nas questões disputadas sobre a providência de Deus, quando ele diz que existem duas ordens da divina providência, né? Uma ordem da divina providência é aquela pela qual Deus rege os eleitos, que são, por assim dizer, participantes da providência divina enquanto coparticipantes. Ou seja, eles providenciam na providência de Deus, eles são intérpretes da providência de Deus e cooperam com ela. E detalhe, por livre e espontânea vontade eles fazem isso. Então, livre e espontânea vontade. Aí que tá, só desculpa até interromper, mas só falando para todo mundo que o Hegel abole o livre-arbítrio. Né? Não então, para ele, todo mundo age de acordo com a natureza. Agora, na concepção cristã, não, você coopera com a graça, porque você quer. Né? Exatamente. Só que tem uma coisa interessante, que é o seguinte: quando você sai da ordem da divina providência, da ordem da providência, digamos assim, especial, né,
você recai na chamada providência universal. E a providência universal, ela é uma lei implacável que ela, digamos assim, passa como um trator sobre tudo, né? Então, isso é muito importante entender. De vez em quando aparece uma pessoa que pergunta assim, esses dias, por exemplo, uma pessoa me perguntou, padre, meu primo morreu, ele pegou uma moto e ele dirigiu bêbado e morreu, bateu e morreu. Então, umas pessoas na minha família estão dizendo que isso é vontade de Deus. E outras pessoas da minha família estão dizendo que não é vontade de Deus. Porque Deus não ia querer uma coisa dessas. Quem é que tem razão? Aí eu expliquei. Os dois têm razão. Só que em planos diferentes. Por quê? É claro que na providência especial de Deus, Deus não quer que ninguém morra dirigindo bêbado e, portanto, que bata e tenha uma morte desastrosa. É óbvio. Agora, se o fulano sai da ordem da providência especial e cai na providência geral, então ele se embriaga, vai, e ele dirige bêbado, ele vai se dar mal. Por quê? Porque existe uma coisa chamada lei da física, que é implacável. Se você bater contra um carro, você vai morrer. Então, aqui você percebe os dois planos completamente opostos. O primeiro tem um sentido, né? O segundo não tem sentido nenhum. Ele tem um sentido universal, mas para os particulares ele não tem sentido nenhum. Ou seja, se você sair da cidade de Deus, a cidade dos homens ela vai ser caótica, ela não vai gerar ordem nenhuma. Ela só vai gerar desordem. Então, o que o Hegel faz? Ele pega a estrutura da cidade de Deus e aplica na cidade dos homens. E ele faz com que ele tenta fazer com que a história caótica tenha um sentido unívoco. Ou seja, ela tem um sentido providencial. E quando ele faz isso, ele faz uma segunda inversão que é absurda. Que ela digamos assim, é a quintessência da mentalidade progressista, que é a seguinte: você não sabe o que está acontecendo agora, mas você tem certeza do que vai acontecer no futuro. Que é uma coisa maravilhosa. Que é uma coisa maravilhosa. Então você não sabe quem é você não sabe quem é o fulano, você não sabe o que está acontecendo no mundo, mas você tem absoluta certeza do que vai acontecer no futuro. Porque a filosofia hegeliana, ela alivia a incerteza absoluta por causa da tensão das contradições, projetando o intelecto para uma certeza absoluta de algo que de uma espécie de direção, de um senso de direcionalidade para onde a história caminha inexoravelmente. Ora, o Hegel ele entende que a história inteira está caminhando num sentido, que é o sentido da liberdade. Isso aparece de uma maneira mais clara numa obra que não foi escrita propriamente por ele, mas que foi escrita pelos seus alunos, que são as anotações do curso que ele deu sobre a filosofia da história. A galera que é hegeliana assim, fanática, nem adota a filosofia da história como se fosse uma obra do Hegel, porque não foi ele que escreveu, foram os alunos, mas espera aí, os alunos escreveram aquilo que ele ensinou. Aprendeu com quem, né? E o que ele ensinou... Exato. E o que ele ensinou é coerente com a fenomenologia do espírito. É absolutamente coerente, não tem incoerência alguma. Então, eu imagino o seguinte, que a história inteirinha caminha na direção da liberdade. Mas uma liberdade entendida em termos absolutos. Quer dizer, o espírito universal ele vai como que se libertando das determinações. Bom, isso aqui é gnose no sentido mais puro da palavra. Porque a mentalidade gnóstica exatamente entende a matéria como má, o espírito como bom, e, portanto, as determinações materiais como necessariamente más, e as indeterminações espirituais como necessariamente boas.
Então, na verdade, o espírito teria que se libertar cada vez mais das suas determinações e assumir cada vez mais a indeterminação como uma característica irrenunciável sua. Ora, bom, aqui você já começa a perceber o quanto todo o discurso contemporâneo por exemplo, liberdade sexual ilimitada. Vem daí. Vem daí. Então, onde já se viu dizer que o homem e a mulher se complementam? Então, não, homem e mulher não. Então, pode outras formas. Mas aí também só adultos não dá. Então, você tem que progredir para outras idades. E aí, só seres humanos não dá. Você tem que incluir os animais também. E aí, só os animais não dá. Você tem que incluir os vegetais. Aí, só os vegetais não dá. Você tem que incluir os minerais. Bom, você fica imaginando, o discurso da liberdade sexual é um discurso que se diz progressista, mas ele vai progredir até onde? Até o caos? Quer dizer, a realidade ela não é ilimitada. Ela possui uma margem. Então, essa mentalidade progressista doente, quer dizer, você tem que progredir em função de algo determinado, indeterminado, né? Sempre, digamos, na direção do indeterminado. Essa mentalidade, ela, na verdade, é uma psicologia, que ela é incutida na cabeça da pessoa, né? Ela não faz as contas com a realidade mesma. Ela precisa desconsiderar a realidade. Então, é claro que ela caminha para a dissolução, né? Para o que é etéreo, absolutamente. Não tem pouso, não consegue pousar. Porque é impossível que seja assim. Ou seja, então a ideia de que você está progredindo rumo a uma liberdade cada vez mais indeterminada, ela é autocontraditória. Ela não consegue você não consegue manter isso sempre. É impossível que Nem seja imaginar, assim. Né? Você não consegue nem imaginar. Você não consegue nem imaginar, é impossível, né? Mas esse, digamos assim, é o horizonte para o qual caminha tudo isso. Agora, você imagina o seguinte: se você parte da ideia de que você já sabe que a humanidade inteira está progredindo para uma liberdade incondicionada, indeterminada, eu te pergunto, será que a coisa vai caminhar por isso mesmo ou não? Né? Porque essa certeza hegeliana de que a história está caminhando para a liberdade em sentido absoluto. Pergunto, isso realmente está acontecendo ou não? Por quê? Você veja, por exemplo, a Europa. Você vê a Europa. Então, qual que é a mentalidade progressista? Nós temos certeza que no futuro a humanidade vai caminhar cada vez mais para a liberdade absoluta. Então, qual que é o futuro? Antigamente as mulheres usavam saia até os tornozelos e camisas até os punhos, né? Então, para onde que a humanidade está caminhando? Cada vez menos roupa, menos roupa, menos roupa, menos roupa, menos roupa. Então, nós vamos caminhar para o nudismo absoluto. A Europa está caminhando para isso ou ela está caminhando para a burca? A burca. Quer dizer, as praias do futuro, as praias europeias do futuro, elas terão mulheres de biquíni ou terão mulheres de burca? Ou seja, o que eu estou perguntando é o seguinte: você tem tanta certeza de direcionalidade, você acha que o mundo inteiro vai estar progredindo numa direção. Mas será que o mundo inteiro não está progredindo na direção oposta àquela que você está imaginando? E, portanto, você está achando que você é progressista, mas, na verdade, você é regressista. Enquanto que, na verdade, o verdadeiro sentido para onde você está empurrando as coisas é o sentido oposto àquele que você imagina, que é aquele para o qual você está empurrando. Exatamente. Perfeito. Em outras palavras, até que ponto
a contradição hegeliana pode ser jogada contra si mesma pela própria realidade. Então, diga. Não, eu ia dizer, ali no século XX já observamos isso, né? Porque toda a política inspirada pelo hegelianismo, né, que levou à democracia, etc e tal, queria criar uma sociedade mais livre, né? E as ditaduras mais sangrentas e totalitárias da história humana foram no século XX. E os regimes mais totalitários que a gente está vivendo hoje. O poder do Estado não era nada perto do poder que o Estado tem hoje antes da Revolução Francesa, né? Então, as monarquias absolutistas existia muito mais liberdade individual do que o que a gente vê hoje com o Estado totalmente que manda em tudo, né? Então, também, né? Não, então, esse tipo de contradição ele acontece o tempo todo, né? Uhum. Então, por exemplo, sem isso, por exemplo, não se entenderia como que todo movimento marxista caiu na mão das elites ultracapitalistas, né? Quer dizer, o Marx ele imaginava que ele iria trazer a libertação para o proletário, para o pobre. Ele nunca imaginou que a filosofia dele seria um instrumento de dominação das superelites sobre os pobres, né? Ele nunca imaginou isso. Então, por que isso se dá, né? Então, a culpa, no fundo, é da psicologia historicista dialética hegeliana. Então, por exemplo, o que se entende por teologia progressista, né? Então, nós temos que progredir, não podemos voltar no passado. Então, nós temos que progredir cada vez mais. O que é progredir cada vez mais? Então, nós temos que ordenar mulheres, nós temos que ter casamentos sob outras formas, nós temos que batizar animais, nós temos que fazer todo tipo de inovações e de novidades, como se fosse uma absoluta certeza de que sem isso digamos, a igreja ela vai perder o bonde da história. Uhum. Agora, eu pergunto, todos os vovôs, os progressistas são vovôs, né? Então, os vovôs progressistas, todos eles têm absoluta certeza de que nós temos que avançar nessa direção que eles estão achando que é inexorável, né? Como uma vez eu vi um desses dizendo, né? Esse tipo de avanço, de progresso é irretornável. Não tem como as coisas irem numa outra direção. Mas eu pergunto, as novas gerações de cristãos estão indo em qual direção? Estão retornando ou abandonando a igreja, né? Porque eles dizem que isso vai atrair os jovens, né? E não atrai. Então, esse tipo de, digamos, entre aspas, progresso da fé cristã ou de atualização da fé cristã, é a atualização da fé cristã? Ou isso só rendeu apostasia, abandono da fé, etc., enquanto que a fé está sendo conservada exatamente porque está indo na direção oposta? Então, você percebe que isso digamos, a filosofia do Hegel, ela se tornou uma psicologia, um sentimento, algo que se tornou uma certeza de tipo assim sentimental, em que os herdeiros disso eles não conseguem pensar as coisas em outros termos. Exatamente. A pessoa ignora a realidade em prol dessa psicologia, né? Então, por exemplo, eu até estava lendo aqui, eu estava dando aula de história outro dia e eu tenho aqui um santinho que eu achei numa igreja de uma menina que fez primeira comunhão em 1926, né? E ela escrevendo um português perfeito, assim, para a avó dela. Ela tinha, acho que 7 anos. Um afectuoso amplexo de sua querida netinha, minha vovó. Ou seja, infinitamente mais inteligente que as crianças de hoje, né? E os pais juram de pé junto que os filhos deles são mais inteligentes porque eles mexem no celular, né? Então, exatamente. A pessoa acha que tudo que é de hoje, por ser de hoje, é melhor que o do passado. Então é melhor a criança mexer no celular do que uma criança de 100 anos atrás falar latim, com 7 anos de idade, porque acha que o latim, porque é do passado, então é sinal de pouca inteligência. Por quê? Porque está com o rego na cabeça, deixar que as coisas mudam, né? E a verdade muda com ela. Você sempre está progredindo naquela direção que você acha, que você imagina que é a direção final, sem perceber que essa direção final é impossível, né? Então, você
automaticamente reputa a direção alternativa, oposto ou não, porque ela pode ser diagonal, ela pode ser em direções alternativas. Você reputa todas as direções alternativas a, o intolerável, né? A repulsa. Se você considera aquilo insuportável, não pode, né? Não dá, é intragável, você tem alergia daquilo. Né? Você vê que um dia desses você estava vendo uma entrevista, isso era um debate, tipo esses debates de televisão que ninguém está debatendo, que está todo mundo se ensaboando, todo mundo concordando infinitamente um com o outro, em que eles estavam falando sobre os limites da tolerância. Então havia uma filósofa, entre aspas, que citava o livro aquele A Sociedade Aberta do... meu pai, como é o nome dele? Que é o mentor do George Soros, que esse agora é filósofo conhecido. Sim. Não é o Zizek, Hã? Não. Não é o Slavoj Zizek, é? Não. É aquele austríaco. Eu não me lembro agora. Esqueci o nome dele. E eles estavam comentando isso daí, estavam dizendo o seguinte, que nós não podemos tolerar tudo. Né? Então, então, você imagina o seguinte, todo o movimento dito autoproclamado progressista, que eu estou tentando mostrar aqui, como no fundo ele é regressista, Popper, é isso aí, Karl Popper. O Karl Popper. Karl Popper. Todo esse movimento que se reputa progressista, ele cresceu na base da chamada tolerância. Não, nós temos que tolerar o diferente, tolerar as identidades alternativas, tolerar, né, as pessoas que têm opções diferentes, as éticas que não são majoritárias, etc. Agora, qual que é o discurso que eles estão utilizando? É o discurso contraditório. Nós não podemos tolerar mais discursos alternativos, porque eles são, digamos assim, opostos a uma sociedade aberta. É o título do livro do Popper, né? Que é, digamos assim, a Bíblia do George Soros. Né? Aliás, tem gente aí falando que qualquer defesa, por exemplo, do matrimônio é algo intolerável, porque é regressão. Né? Então, exato. Tudo nessa linha. Antes, quando quiseram criar legislações contrárias à vida, contrárias à família, etc., eles utilizavam o princípio da objeção de consciência. Não, você não é obrigado a fazer isso. Você pode apresentar objeção de consciência. Agora, já estão negando a possibilidade de objeção de consciência, dizendo que ele é um argumento fundamentalista, é um argumento religioso, portanto, não convém um Estado laico. Então, você veja que... Eles oprimem acusando a gente de opressão. Né? Exatamente. Então, esse jogo dialético... Então, esse jogo dialético, né? Esse jogo de contradição, em que você quer forçar tudo para ir naquela direção que você pretende, ela não é uma lei da história. Ela é uma lei de quem quer te oprimir. Sim. É a lei de psicopata. Né? A lei de... Exatamente, a lei de quem quer dominar a história. Então a história não está caminhando para rumo à liberdade, ela está caminhando rumo à máxima opressão. É o que tem aquele livro, né, Ponerologia, Psicopatas no Poder. Esse tipo de pensamento colocou os psicopatas no poder, né, porque tudo que eles sempre sonharam, né? Então, exatamente, facilitou a capacidade dele. E o interessante comentário, já está acabando o tempo, infelizmente, né, passa rápido, mas o Hegel adota o símbolo do triângulo hermético, um símbolo da filosofia dele, né? E com um ponto no meio. Então, aquele triângulo simbolizaria a terra, a água e o fogo, que se ficarem sozinhas ficam estáveis. E o ponto é o ar, porque o ar bagunça tudo. Então ele diz que o ponto é o momento negativo da dialética, ou seja, tem que se desordenar, que vem da alquimia, né? Tem que se desordenar tudo para que se crie algo. Né? Então o tempo todo esse pessoal eles vão estar tentando desordenar tudo, né? E irrefreavelmente. Já estava em germe ali, né?
a noção da dialética negativa da escola de Frankfurt, né, pai? Porque o criticar tudo, né? A Destruir tudo. a escola de Frankfurt leva isso até a última consequência, mas, quer dizer, a ultimíssima consequência que vai levar isso é o Foucault, né? Uhum. A teoria pós-crítica dele, que no fundo você não tem que criticar as teorias, você tem que criticar é o sujeito, você tem que desmontar a ideia de que há um sujeito. Então Foucault, o nível de elemento solvente da teoria crítica, ele chega à acidez máxima na filosofia do Foucault. Mas o seguinte, o Jonathan, que isso daí se tornou um modo de pensar, um modo de sentir das pessoas, né? Elas fazem isso o tempo todo. Fazem isso o tempo todo. Então elas acham, por exemplo, não, nós não podemos. Elas não percebem que existem princípios que são certos. Então elas o tempo todo estão negociando princípios em nome de uma mudança, em nome de... Isso é como se a permanência fosse negativa, né, para utilizar o símbolo gnóstico do yin yang, né, Uhum. do positivo e do negativo. Uhum. Confronto dos dois. Então, é como se a permanência fosse um impulso sempre negativo. E o impulso positivo fosse a iconoclastia, a anarquia, você sempre implementar uma novidade, andar, entre aspas, para frente, como se você tivesse a percepção nítida e clara da direção para onde você está andando. Né? Quando, na verdade, a história tem leis muito mais complexas do que essa. Então, isso daí está todo mundo impregnado dessas coisas e a gente se move. E a pessoa vive criticando também, porque hoje em dia todo mundo é juiz universal de tudo, né? Exatamente. E só sente prazer na vida ao falar mal. Né? Eu não me submeto a nada. Meu pai não presta, minha mãe não presta, a não presta, meu filho não presta, ninguém presta, só eu presto, né? E a pessoa se acha no lugar de juiz universal de tudo. Né? Então, isso cria um vício psicológico, né? A pessoa só tem prazer ao fazer isso. É outro vício psicológico. Por exemplo, eu conheço, até conhecidos meus, que tem esse pouco, foram formados a mentalidade um pouco germânica, em que parece que você só é inteligente se você fizer o contraponto, a contradição dialética. Então, se você não fizer a contradição dialética, você não é suficientemente inteligente. Então, são elementos psicológicos do Hegel que estão impregnados em nós. Eu acho que o tempo está... Estão no último minuto da live. Nossa. Agora, só para encerrar, padre, o senhor acha que é correto afirmar que... Porque assim, qualquer um que leu, por exemplo, Aristóteles, não precisa nem ler São Tomás, vê as contradições desse pensamento de Hegel, né? Então, racionalmente, ele não se sustenta. Mas ele convence justamente por quê? Porque ele nos corrompe moralmente, porque é mais fácil pensar assim e se livrar das culpas morais? Você acha que é isso que eu... O que eu acho é o seguinte, é que ele, ao mesmo tempo, ele deixa de ser filosofia e se torna uma psicologia. E enquanto psicologia, ele corrompe moralmente a pessoa. A mente da pessoa. Então, o que tem de gente pervertida intelectual e moralmente sem perceber, querendo fazer a coisa certa, não está escrito. Eu vivo lidando com gente assim o tempo todo. Ah, sim, a gente vê. O tempo todo. É mais psicológico. Aliás, é 100% psicológico e não racional. Né? Exatamente. Padre, muito obrigado. Foi muito bom. Imagina. O assunto é muito longo, né? É longo. Talvez a gente... Mas tem tempo aqui, né? 1 hora. Senão a gente vai ser cortado no meio. Um grande abraço, Jonathan. Uma alegria falar com você. Abração. Tchau.